Olá, estamos no programa Fórum do Trabalhador para trazer para você informações importantes sobre a reforma da Previdência. Tem também dicas para quem abusou neste carnaval, sucos e refeições leves. Tem ainda uma entrevista muito interessante com o padre Alessandro Tenan falando sobre o período da quaresma, a partir de agora, aqui na Tati TV. Olá, trabalhador! Olá, trabalhadora! Curtiu bastante o carnaval? Eu fiquei em casa. O programa de hoje é feito direto da minha residência, mas feito com muito carinho para você. Nós vamos começar trazendo uma entrevista que o João Pedro fez com a nutricionista Isabela Masterali. Estiveram no Stream Palace visitando a cozinha e preparando alguns sucos e algumas dicas de refeições leves para você que costuma abusar no carnaval ou em qualquer tipo de festa. Acompanhe. Oi André, tudo bem? Nessa tarde desse sábado bonito, depois de todo mundo ter participado de festas, de blocos e tudo mais, eu tô aqui com a nutricionista Isabelle Mastelaro, ela é nutricionista da USP, já deu uma entrevista para você e a gente vai falar um pouquinho dos sucos detox. Será que tem pessoas que não podem consumir esses sucos detox? Tem restrição? Quais são as vitaminas e os sais minerais que possuem cada tipo de suco? Tudo bem, Isabela? Tudo bem, João. Obrigada pelo convite. Agradeço estar aqui com vocês mais uma vez. Bom, nosso tema de hoje, do suco detox, é um tema muito abrangente. E a gente começa falando por que desse nome, Por que do detox, que na verdade tem a ver com desintoxicação. E é importante a gente saber já de cara que esse suco não tem capacidade de desintoxicar nosso organismo, Nós temos órgãos muito bons que fazem isso por nós, que é o nosso fígado, nosso rim, pulmão, consegue excretar tudo que entra de maléfico para o nosso organismo e surgiu essa ideia de que o suco estaria fazendo esse processo. Mas por que não é, O suco, ele na verdade, ele entra como ser rico em nutrientes e minerais, igual você falou anteriormente. E o potencial que ele tem no nosso organismo é de nos ajudar a tirar uma certa retenção de líquido. Então não está associado ali a uma desintoxicação. Ele apenas está conseguindo desinflamar o nosso corpo, tirar um pouco ali esse excesso de líquido através do volume líquido que vai entrar também. Tá. E Isabela, na verdade, como começou essa questão de suco detox? Eu acho que assim, começou onde tudo começa, os mitos da nutrição, com redes de famosos, com blog, com notícias, associando o consumo desse suco com o emagrecimento. Então, o que aconteceu muito foi que pessoas deixaram de consumir uma alimentação regular, com comidas, com o alimento do dia a dia, almoço, jantar, e começaram a substituir essas refeições pelo suco. E naturalmente a gente tem um déficit calórico, então a gente deixa de consumir muitas calorias, o que pode favorecer o processo de emagrecimento. Mas não quer dizer que eu estou perdendo gordura, eu apenas estou tirando o líquido do meu corpo e eliminando, na verdade, a nossa reserva de glicogênio, que é o carboidrato do corpo. Quando eu faço isso, eu perco muita água. Então, eu diminuo meu peso de balança, mas eu não estou emagrecendo. Então, nesse ciclo aí, desse mito, é que o suco acabou ganhando um destaque. Porque, na verdade, as pessoas têm o costume de se alimentar muito mal, E acaba consumindo, misturando muito tipo de enzimas, que no nosso organismo acaba intoxicando nosso sistema digestório, acaba absorvendo muito às vezes, coisas negativas. Sim. E aí os sucos detox são praticamente auxiliadores. Isso, eu acho que você tem toda a razão, porque muito do indivíduo é comum fazer excesso de álcool, O álcool abusivo, principalmente nessa época que a gente teve de carnaval aqui, são todos os dias ingerindo muita quantidade, deixa de se hidratar, acaba consumindo muitos alimentos ricos em gordura e carboidrato. Então o suco entra como um contrabalanço. Eu estou consumindo nutrientes bons ali, tem vitaminas e minerais que têm potencial antioxidante. Então, ao mesmo tempo que eu causo um estresse no meu organismo, consumindo coisas ruins, alimentos que a gente considera que em excesso causam esse estresse ali no estômago, intestino e no restante do nosso organismo, o suco entra como um contra. Não, eu estou fazendo um antioxidante, eu estou protegendo as minhas células, eu estou ingerindo nutrientes e vitaminas bons.
Doutora, sei que as pessoas hoje em dia estão substituindo uma boa refeição Sim. pelo suco. Quais são os mitos e verdades nessa questão? Eles são, na verdade, sucos que vão fazer a redução de medidas, ou eles, na verdade, só vão mesmo fazer a limpeza? Porque eu vejo que tem muitas pessoas emagrecendo com essa questão de sucos Sim. detox. Eu acho que é importante a gente saber o que tem nesses sucos, né? Então, nós temos vitamina A, vitamina C, alguns nutrientes, então a gente tem alguns minerais ali importantes, né, nesse tipo de suco, mas faltam algumas coisas essenciais. Por exemplo, quando a gente fala de emagrecimento, a gente tem que falar do consumo de proteínas. Proteínas que a gente encontra no leite, no ovo, na carne, no frango, e os sucos são extremamente carentes nisso. Então, uma dieta, uma alimentação que é baseada somente no suco o dia todo, a gente tem esse déficit, esse prejuízo. E o principal olhar que a gente tem que ter é na questão da saciedade também. O indivíduo que ele só bebe líquidos o dia todo, ele tende a sentir mais fome do que o indivíduo que está consumindo alimento. E isso porque ele não tem um principal fator, que é a mastigação. Quando o indivíduo mastiga, o organismo dele já sabe que vai chegar um alimento para ser digerido. Quando a gente faz digestão de suco, isso é bem mais rápido, absorção, digestão, e isso acaba prejudicando muitas vezes o sinal da fome e da saciedade no organismo. Aqui a gente tem 3 tipos de sucos, né? Que cada um tem uma base em si. Sim. E tem o complemento com outros nutrientes, com outras frutas. Sim. Quais são eles? Bom, a gente escolheu aqui 3 tipos de sucos diferentes, né? O nosso suco número 1, na base dele, leva laranja e couve, e a gente teve a adição do gengibre em raspas, né? O nosso suco número 2, a base é o abacaxi com a couve, também com o adoçante com o gengibre, né? E o nosso suco número 3, a base dele é de melancia e limão, e foi adicionado também a linhaça, né? A linhaça. Então, o que a gente pode perceber aqui com esses sucos, né? Com o gengibre, a gente tem sim um potencial antioxidante e anti-inflamatório, não que ele sozinho vá fazer algum tipo de milagre, mas é uma adição interessante aqui para os nossos sucos, né? Ele tem o gengirol, que é um composto que tem essa capacidade anti-inflamatória. Tá? A adição da chia, né, ou da linhaça faz o que de diferente nos sucos? Promove um pouco mais de fibra. Então, esse nutriente pode fazer o suco ficar um pouco mais substancioso e não entra somente o líquido, né? Uhum. E quando a gente usa alguns ingredientes, por exemplo, a couve e a melancia, muitas vezes a gente está adicionando ali um nutriente que o indivíduo não consumiria. Então, a gente está tornando mais atrativo o consumo da fruta. E o cuidado que a gente tem que ter quando eu vou consumir a fruta, muitas vezes eu consumo a casca, eu consumo as fibras. Então, por exemplo, a maçã, eu consumo com a casca, eu estou consumindo ali os nutrientes da casca também. E quando eu faço o suco, se eu coar esse suco, eu perco muitos nutrientes e perco a fibra, que é quem me ajuda muito na questão da saciedade. Então, a dica é deixar com todos aqueles... Isso, aqueles pedacinhos, né? Aqueles miúdos que, às vezes, a pessoa pensa, esse aqui não faz parte do suco, né? E eu acabo retirando ali um bagaço, eu acabo retirando a casca e perco esse grande potencial que a fibra pode ajudar. Legal. No suco, a gente pode misturar frutas, hortaliças e alguns legumes. Sim. E isso tudo vai ser um auxiliar, na verdade, como você disse. Isso. Tem restrição para alguma faixa etária de idade? Crianças, jovens, adultos, idosos também podem consumir esses tipos de suco? Sim, a única atenção que a gente tem que ter é com a composição do suco, porque dependendo do legume, da fruta que eu adicionar, eu acabo enriquecendo o carboidrato que tem nesse suco. Então, quando eu falo do indivíduo diabético, né, ou do indivíduo hipertenso que tem uma restrição de sódio, de potássio, eu preciso me atentar à combinação das frutas. Por exemplo, a melancia e a banana são 2 frutas que têm um alto índice de potássio. Já não seria legal para esse indivíduo hipertenso. E quando a gente fala dos legumes, por exemplo, a cenoura e a beterraba, né, que tem um alto valor ali do carboidrato, se eu misturar esses 2 mais uma laranja, para o diabético já não é tão interessante de consumir também esse tipo de suco. Mas as crianças, no geral, têm uma faixa etária ali a partir dos 2 anos para incluir o suco e fazer uma escolha legal das combinações das frutas também é super bacana. Legal. Aqui a gente tem o mel, né? E mel, ele é uma fonte de adoçante natural. Isso. E que as pessoas podem substituir ele em vários tipos de doces, no principal suco em si. Porque às vezes tem alguns sucos que estão mais ácidos, sim, outros são mais adocicados.
A proposta do suco também é sempre a gente tentar usar o sabor da fruta para adoçar. A fruta tem um carboidrato que é a frutose, que nos ajuda nessa questão do sabor mais doce. Então, quando eu coloco uma melancia, quando eu coloco a própria banana ou uma laranja que está mais madura ali, eu consigo proporcionar esse sabor. No caso aqui, né, dessas preparações, a gente tem o mel de agave, que é um mel que é extraído dessa planta, né, da agave, que é um pouco diferente do outro tipo de mel que a gente está acostumado a consumir. A diferença entre eles é basicamente no carboidrato. Esse mel de agave tem um pouquinho menos de carboidrato, certo? Então as calorias que ele vai fornecer para a gente é um pouquinho menor. Tá? Quando a gente compara os dois tipos de mel com o açúcar, a gente tem também uma diferença. O nosso açúcar de cozinha, o açúcar branco, é o mais calórico que tem e é o mais refinado, ou seja, ele não tem nada de fibra, de nutrientes, né? Ele acaba entrando no nosso organismo como uma fonte de sacarose, que é um açúcar mais simples. Então, a grande sacada é saber a quantidade, porque eu estou trocando alguns itens que são parecidos. Então, se eu consumir a mesma colherzinha de chá de todos eles, quando a gente consome o mel ou agave, eu estou consumindo um pouco menos de caloria. Agora, se eu precisar adoçar com maior volume deles, eu acabo às vezes consumindo a mesma coisa. Tá? Certo. Quero que você fale um pouquinho da linhaça. Um Certo. dos nossos sucos vai linhaça. Certo. A linhaça ela pode ser ou triturada, né? Ou em grãos em si. Isso. Na verdade, tanto a linhaça quanto um outro grão que é a chia, que tem sido muito comumente usado, a proposta de eu triturar é para eu poder aproveitar o que ela tem dentro do grão. Então, são fontes boas do ômega, né, que é uma gordura importante que a gente não consome na maioria dos alimentos. Então, é uma forma de adicionar isso na nossa rotina. E quando eu trituro o grão, eu consigo ter acesso a esse componente, certo? E ela é fibrosa, então ela entra como um componente interessante para a saciedade, como a gente já falou. Tá. Qual é a dica que você pode deixar aqui para os nossos telespectadores e também para os nossos fulhões que estão aí agora em recuperação e principalmente na questão de poder revigorar um pouquinho as energias? Quais são as dicas que você dá para a gente além desses sucos aqui? Certo. Eu acho que assim, os sucos são opções muito válidas, pensando que esse indivíduo já desidratou muito nos últimos dias, seja pelo calor, seja pela ingestão de álcool ou da baixa ingestão de água. Então é saber colocar os sucos numa refeição que já está mais enriquecida ali, num horário da tarde ou da manhã, né? E saber que nada vai substituir a água. Essa água precisa entrar para balancear o seu metabolismo e seu organismo. Então, você precisa tomar água pura e saber utilizá-la nas outras receitas, né? E também saber que o álcool é algo que vai entrar no seu corpo por um determinado tempo. Então, tudo que você fizer nos próximos dias ali vai contribuir para o seu corpo se recuperar. Então, você precisa dormir bem, você precisa repor aí as energias, você precisa diversificar o que você está consumindo de nutrientes, que você não consumiu nos últimos dias, né? E ter essa prudência mesmo, que às vezes você vai consumir um suco que é rico em limão, abacaxi, mais ácido e vai ter mais dor de estômago, mais dor intestinal, mais desconforto do que benefício, né? Saber realmente curar ali o que você tem no momento para depois poder aproveitar outros tipos de alimento. Legal. André, essa é a dica de saúde nesse sábado, nessa tarde de sábado, com os fulhões, com todo mundo aí que está assistindo a gente. Obrigado, doutora, Muito obrigada pela participação. pela presença. Quero também agradecer o chefe Rodrigo, do Hotel Stream Palace, por abrir as portas aqui pra gente, fazer esses sucos aqui maravilhosos e que agora eu e a doutora e também o Edu, que está aqui nas câmeras, também vai aproveitar e vamos tomar também para poder já entrar no ritmo de desintoxicação e tudo mais. Obrigado. Obrigada, pessoal. Até a próxima. Muito bem, João Pedro. Doutora Isabela, é muito bom recebê-la no nosso programa sempre. O Fórum fará um pequeno intervalo. Na sequência tem a entrevista falando sobre o período da Quaresma. Hoje, 1 em cada 10 crianças no mundo está trabalhando. Muitas delas em atividades insalubres, noturnas, perigosas e nas ruas dos grandes centros urbanos. No trabalho, crianças estão sujeitas a abusos, violência ou exploração sexual. Não compre produtos ou utilize serviços prestados por crianças e adolescentes. Faça sua parte. Diga não ao trabalho infantil. Disque 100 e denuncie. Voltamos com o Fórum do Trabalhador. Já estamos em plena Quaresma e eu fui lá na paróquia Santa Luzia conversar com o padre Alessandro Tenan, que fala um pouco sobre esse período muito importante no calendário cristão católico.
Dizem que no Brasil o ano só começa após o Carnaval. No calendário da Igreja Católica, o final do Carnaval marca um tempo muito importante. É o início da Quaresma. E para falar sobre a Quaresma, nós estamos na paróquia Santa Luzia, sendo recebidos pelo padre Alessandro Tenan. Olá, padre, tudo bem? Oi, André. É um prazer poder recebê-lo aqui na nossa comunidade, para juntos refletirmos um pouquinho desse tempo litúrgico que se inicia hoje, a Quaresma, um tempo tão rico e cheio de espiritualidade e que ao mesmo tempo deve mexer com a nossa vida cristã. Na última quarta-feira, no mundo todo, foi celebrada a missa da quarta-feira de cinzas. Qual o significado dessa celebração? Por que a imposição de cinzas? Com a celebração das cinzas, nós então começamos a nossa caminhada quaresmal. Como se fosse ali um grande retiro para a nossa vida cristã, que é marcado ali por 40 dias. E o número 40, dentro da Sagrada Escritura, ele tem uma simbologia. 40 dias, 40 anos, que nos faz até recordar algumas passagens bíblicas, como por exemplo, o povo que caminha ali 40 dias, melhor, 40 anos no deserto, antes de entrar na terra prometida. Elias que caminha 40 dias e 40 noites, buscando ao mesmo tempo ali a solidariedade no deserto. E até mesmo o próprio Jesus que permaneceu 40 dias no Sinai, para receber ali um sinal da lei. E nós vamos então permanecer esses 40 dias também na nossa caminhada cristã. 40 dias recordando passo a passo da vida de nosso Senhor Jesus Cristo até chegarmos na ressurreição, até chegarmos à Páscoa, que é o momento ápice da nossa vida cristã. Essas cinzas que são colocadas sobre a testa das pessoas, elas são preparadas a partir de ramos de uma outra data importante também. Conte um pouquinho para a gente como funciona isso. As cinzas que nós usamos dentro da nossa liturgia são aqueles ramos abençoados no domingo de Ramos da Paixão do Senhor. Quando o povo, então, com seus ramos nas mãos, vieram para a procissão, recordando aquela entrada triunfal de Jesus Cristo em Jerusalém, quando Jesus então chegou a Jerusalém de uma forma tão simples, tão humilde, montado ali no jumentinho, o povo começou a expressar aquela alegria e começaram a tirar ramos das árvores e começaram a abanar, gritando: Hosana nas alturas, bendito aquele que vem em nome do Senhor. E esses ramos são então queimados, e então, virados cinzas, nós impomos nas testas, na fronte de cada cristão, recordando que nós somos pó e ao pó nós iremos voltar. E é um convite, sobretudo, ao mistério da conversão. Quando o padre ou o ministro ali então impõe as cinzas sobre o leigo, o padre diz: convertei-vos e crede no Evangelho. E esse é o convite que a Igreja faz durante todo o tempo da Quaresma a cada um de nós. Padre, a Igreja tem as suas regras, as suas normas, existe também a tradição e existe um dinamismo, uma evolução. As pessoas tinham uma imagem da época da Quaresma, de uma imagem de uma introspecção muito grande, era uma época em que no passado não podia se fazer nada. Hoje parece que pode fazer algumas coisas. O que mudou? O espírito continua o mesmo, apenas as pessoas estão mais abertas? Como que é isso? Você pode explicar para a gente? Se a gente for seguir a tradição da Igreja, a tradição, a doutrina, ela é a mesma. Vou citar aqui o que a Igreja diz, por exemplo. Na quarta-feira de cinzas e na sexta-feira da Paixão do Senhor, são os 2 dias em que nós, cristãos católicos, temos a obrigação de realizar, de fazer o jejum. E nenhum cristão está fora disso, a não ser aquele que tem ali problema
sério com a saúde e precisa se alimentar nas horas corretas, e também pessoas acima de 60 anos, né, que têm um controle certo da alimentação. Caso contrário isso, nós, cristãos católicos, temos a obrigação e a fidelidade de cumprir aquilo que a Igreja diz. Quarta-feira de cinza e sexta-feira santa, abstinência de carne, não comer nenhum tipo de carne, e também são esses 2 dias dedicados ao jejum, que nós temos ali a obrigação de tirar uma refeição e ao mesmo tempo oferecer para Deus esse jejum. Para que eu estou fazendo jejum? O que aquele jejum também vai mudar na minha vida? Eu estou fazendo só porque a Igreja pede? Tem que ter um propósito, sobretudo diante do campo ali espiritual, através do mistério da oração. Ainda falando sobre propósitos, algumas pessoas têm o hábito de renunciar a alguma coisa durante esse período e transformar essa renúncia em alguma coisa. Eu deixo de comer pizza e o dinheiro da pizza eu vou doar para um pobre, vou doar na igreja. Esse tipo de prática, ela é incentivada, ela é correta? Toda a abstinência, todo o jejum que nós realizamos na Quaresma, ele tem que suscitar em nós algum tipo de fruto. Como, por exemplo, nós falamos agora da quarta-feira de cinzas e da sexta-feira santa. Mas também, durante todo o tempo da Quaresma, é um convite para nós vivermos a penitência, vivermos também esse jejum. Eu vou dar o exemplo aqui na paróquia Santa Luzia, no tempo da Quaresma, nós celebramos a missa da penitência toda sexta-feira às 5h30 da manhã. E como você disse, a questão do jejum, citou o exemplo da pizza. Tantas outras coisas, né, que nós gostamos, por exemplo, que é tirado nesse tempo da Quaresma. Mas, ao mesmo tempo, pensar o seguinte, como você mesmo refletiu, eu tenho que ter um compromisso. Eu não tenho que, por exemplo, fazer do jejum ali um período de dieta, tirar aquilo que eu gosto de comer e, ao mesmo tempo, fazer com que isso não tenha importância. Isso é sacrifício. Se a gente olhar para Jesus, né, diante do mistério da cruz, a vida de Jesus é puro sacrifício. E até mesmo o jejum, a abstinência nesse tempo da Quaresma é puro sacrifício que nós oferecemos a Deus. Agora, a palavra até da quarta-feira de cinzas fala muito daquela pessoa que vai fazer o jejum, vai fazer a sua penitência, mas que isso seja algo pessoal, que ela não faça aquele ar sofrido, ou não saia divulgando, eu estou jejuando. Como que é isso, padre, no dia a dia? A liturgia até recorda para nós, ninguém tem o direito de saber que eu estou fazendo jejum. Como você mesmo disse, eu não tenho o direito de querer ao mesmo tempo colocar ali minha boca no trombone e ao mesmo tempo dizer, olha, eu estou jejuando, eu estou fazendo tal abstinência. O meu jejum, a minha abstinência é o quê? É a minha intimidade com Deus. É eu que estou ali oferecendo a Deus aquilo que ao mesmo tempo vai trazer algum benefício para mim. E eu devo, sobretudo, acreditar diante de tudo isso que Deus está me acolhendo, que Deus está me ouvindo e que Deus está comigo nesse grande retiro, né, quaresmal desses 40 dias. Nesta caminhada, o senhor já disse aqui na Santa Luzia, missas às sextas-feiras, bem cedinho, né? Até para ter esse espírito, mas também na igreja tem novenas, são realizados estudos, atividades, é um período em que existe essa aproximação maior do cristão católico com a sua fé, é isso? Justamente. E existem várias formas da gente expressar a fé na Igreja Católica. Por exemplo, através da Via Sacra, as orações da Via Sacra, que é ao mesmo tempo nesse tempo litúrgico tão forte. Várias são as paróquias, né, que saem caminhada pelos bairros, pelos quarteirões, carregando a cruz e ali rezando e acompanhando os últimos passos da vida de nosso Senhor Jesus Cristo. E tantas outras formas também de oração. O próprio terço, como foi dito, a própria liturgia das horas,
a leitura orante da Sagrada Escritura, o ofício divino das comunidades, são meios que a igreja dá a cada um de nós para a gente então viver esse tempo quaresmal. Caminhando aos 40 dias, ao final nós vamos chegar num momento forte também, muito importante. A ressurreição. E lembrar que todo cristão, ele não chega na ressurreição sem passar pela cruz. A quaresma, eu gosto muito de lembrar, André, que quem dera se todos nós cristãos católicos, nesse tempo da quaresma, nesses 40 dias, pudéssemos parar um pouquinho no nosso dia e olhar ali para Jesus crucificado e ver o quanto que Ele sofreu, o quanto que Ele nos amou, e tudo isso é uma prova de amor a cada um de nós. Mas para a gente chegar à glória da ressurreição, à luz da ressurreição, que nós iremos celebrar no domingo de Páscoa, é necessário a gente passar pela cruz. Se somos cristãos, nós carregamos a cruz. E não existe ali a vida sem o mistério da cruz. Quem não vivencia o dia a dia da igreja, tem o carnaval, até o carnaval, o momento do pode tudo, na quaresma não pode nada, e no sábado de aleluia pode tudo de novo. Qual que é o correto contexto do sábado de aleluia? O sábado de aleluia, né, que ele é chamado de vigília pascal, que é a mãe de todas as vigílias dentro do calendário litúrgico da igreja, é o momento em que nós vamos ali recordar toda a nossa história de salvação. É uma noite muito solene, uma missa com muitos cânticos, é uma noite batismal e uma noite então que nos faz ali entrar na alegria do mistério da ressurreição de Jesus Cristo. Agora nós avançamos, conversamos bastante sobre o período da quaresma, esse período em que a igreja tem uma aproximação maior com o cristão e o cristão tem essa possibilidade maior, e aí chega no domingo, que é o grande ápice. Passamos pela sexta-feira, já estamos no sábado, chegando no domingo. Isso. Toda a nossa vida cristã, ela é fundamentada ali, focada no mistério pascal de nosso Senhor Jesus Cristo. Na Semana Santa, na Quinta-feira Santa, nós vamos celebrar ali a instituição da Eucaristia, que é aquela missa que nós apelidamos de lava-pés. É na quinta-feira que Jesus estava ali sentado com seus discípulos, partindo o pão, deixou o mistério da Eucaristia a cada um de nós e, sobretudo, o mistério do serviço e da humildade. Pegou o jarro, a bacia e foi lavar os pés de seus discípulos. E ali aconteceu o quê? O início da Páscoa. E o bonito de tudo isso é que essa celebração ela começa na quinta-feira à noite e ela vai terminar no sábado santo, na vigília pascal, no sábado de aleluia. Celebramos na sexta-feira santa o mistério da paixão de Jesus, a adoração, quando nós vamos às nossas igrejas, ali nós vamos dar o beijo na cruz e depois voltaremos no sábado para dar o que? A glória, a vitória, a ressurreição e juntos cantar as alegrias pascais, proclamando o que? A nossa vida cristã. É fundamentada e enraizada ali no mistério pascal de nosso Senhor Jesus Cristo. Nesse período também a Igreja Católica anualmente apresenta a Campanha da Fraternidade. Isso. Gostaria de falar com o senhor um pouquinho sobre o tema de 2017. A Campanha da Fraternidade foi instituída já há alguns anos dentro da vida da nossa Igreja Católica e ela é usada nesse tempo da Quaresma porque é um tempo que também nos faz ali um convite a vários tipos de reflexão. E nesse ano de 2017, né, a campanha ela tem todo ali um itinerário de libertação. E o tema deste ano é fraternidade, biomas brasileiros e defesa da vida. E como lema, cultivar e guardar a criação baseada ali no livro de Gênesis, né? E a campanha, nesse ano, ela deseja lembrar a cada um de nós,
cristãos, católicos e, por que não também dizer, né, os não católicos, porque ela abrange ali tantas sociedades, abrange ali a totalidade diante do ecumenismo, guardar o quê? A obra de Deus. Uma obra que é criada. Os biomas brasileiros, defesa da vida. E recordar o quê? Que Deus criou tudo em favor a cada um de nós. Tudo que Deus fez, tudo que Deus criou através do mistério da criação, foi por nós. E se a gente pensar ali, um objetivo é geral, principal para a campanha da fraternidade nesse ano de 2017, nós poderíamos dizer que é cuidar da criação, especialmente ali dos biomas, né? Os cuidados de Deus, aquilo que Deus deixou a cada um de nós e promover ali uma relação fraterna a cada um de nós, inspirados na luz do mistério do Evangelho. O senhor nos falou sobre o Cristo serviço, aquele Cristo do lava-pés, sobre o Cristo que sacrifica e que dá a própria vida, que é o Cristo na cruz, e o Cristo que vence a morte, que é o Cristo ressuscitado. 3 figuras fortes de um só Deus. Como dialogar com o homem moderno numa sociedade egoísta, competitiva, numa sociedade onde o ser humano é colocado em primeiro lugar? Essa realidade do Cristo, esse exemplo do Cristo, essa vivência e essa mensagem quaresmal. Se a gente for olhar para toda a história do mistério do Evangelho nesse tempo quaresmal, nós vamos nos deparar ali com a imagem de Jesus, aquele homem que sempre socorreu os mais pobres, aquele homem que se fez abandonado, aquele homem que teve ali um compromisso com a dor do outro, que curou o outro. E muitas vezes a nossa sociedade, cada um de nós deixamos a desejar um pouco essas situações. Somos sim egocêntricos, às vezes nós queremos pensar somente em nós e esquecemos que Jesus também se faz presente no outro. E Jesus também se encontra abandonado no outro. E a Quaresma é um tempo forte para a gente se sentir solidário com o próximo, entrar na dor do outro, compartilhar o pouquinho que nós temos com o outro. O mundo moderno hoje, infelizmente, dá a cada um de nós, né, um afastamento disso. Sou eu, no meu bem-estar, no meu comodismo, e não quero, ao mesmo tempo, me comprometer ali com o outro. Nosso programa de hoje está abrindo a possibilidade para que você conheça um pouco mais sobre esse período importante da igreja, que é a Quaresma. Eu vou já agradecendo ao Padre Alessandro, pedir que o senhor deixe uma mensagem, mas não apenas para os católicos, uma mensagem para toda a população, para todo aquele trabalhador, aquela trabalhadora que está nos acompanhando agora, e que no final também deixe a sua bênção. Quero então dizer para você, querido irmão, querida irmã, que dependente da sua crença, da sua religião, é tempo de você então poder confiar em Deus. E é tempo também de você carregar a sua cruz, abraçando a cruz, que para cada um de nós é mistério de salvação. Você vai ao mesmo tempo buscar a glória da ressurreição. E é tempo também de você poder partilhar, olhar para as necessidades do próximo e ao mesmo tempo deixar com que o Senhor guie os nossos passos. A nossa vida, infelizmente, ela é marcada ali por sofrimento, por desespero, por angústias. Mas se a gente deixar com que o próprio Cristo, o Senhor, esteja à frente dessas nossas dificuldades, eu tenho certeza que você vai sair vitorioso. Então seja forte, entregue os seus caminhos ao Senhor e deixe com que Ele realmente faça tudo aquilo que esteja na sua vida, que esteja realmente segundo os planos da sua misericórdia. Então aproveito e deixo aqui o convite para aqueles que quiserem vir participar conosco aqui na nossa paróquia Santa Luzia, aqui em Ribeirão Preto, na Rua Piratininga, número 1100,
como já foi dito, toda sexta-feira nós vamos celebrar a Missa da Penitência às 5h30 da manhã e celebrar a cada domingo a nossa caminhada quaresmal. E para você, então, eu deixo a bênção que vem de Deus, a bênção que é sinal de proteção, de amor e de graça. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, convertei-vos e crede no Evangelho. Muito bem, você aprendeu mais sobre a Quaresma hoje e certamente essa entrevista pode transformar a sua vida. O Fórum fará um pequeno intervalo. Voltamos já. Pessoal, todo mundo aqui. Eu vou anunciar o incompetente do mês. E é? Você. Você. Pode vir aqui na frente pra todo mundo te ver, garoto. Pode aplaudir, gente. Vamos aplaudir. Continue assim sem cumprir as metas que você vai longe. Você vai bem longe. Vai pro olho da rua. E o mês que vem pode ser qualquer um de vocês. O assédio moral é um abuso mais frequente do que você imagina. Não aceite ser constrangido publicamente pelo seu chefe. Denuncie. E nós voltamos com o Fórum do Trabalhador para abordar o tema do momento, reforma da Previdência. Nas redes de televisão e rádio, o governo federal tem uma campanha paga, onde ele declara que não tem jeito. Se não fizer a reforma na Previdência, o sistema vai explodir. Por outro lado, nas mídias sociais, sindicalistas, operadores do direito têm se colocado frontalmente contra o projeto e diz que ele trará sérios prejuízos aos trabalhadores. Hoje no nosso programa, nós selecionamos alguns vídeos que estão circulando pela rede mundial de computadores, onde você poderá conhecer um pouquinho mais sobre este tema. Bem, vamos esclarecendo como funciona a Previdência hoje. E o canal Brasil, Portal Brasil, aliás, fez um vídeo utilizando animações explicando como é o atual sistema de Previdência. A força de um país está ligada à sua capacidade produtiva. É o trabalhador que ajuda a gerar riquezas e impulsiona o crescimento em todas as áreas. Mas para realizar suas atividades com tranquilidade e segurança, ele precisa pensar no presente e no futuro. Para isso, conta com a Previdência Social, um seguro que garante renda aos contribuintes que param de trabalhar. Para receber a aposentadoria, o cidadão precisa ter contribuído com o Instituto Nacional de Seguridade Social, o INSS. Este é o órgão que administra os pagamentos dos benefícios. Quem possui registro em carteira tem as prestações descontadas mensalmente pela própria empresa. Autônomos e empregados domésticos podem fazer a inscrição no INSS usando um carnê ou guias da Previdência Social, que podem ser impressos no site. Existem 4 tipos de aposentadoria: por tempo de contribuição, especial, por idade e por invalidez. A aposentadoria por tempo de contribuição pode ser integral ou proporcional. Na integral, homens devem contribuir por no mínimo 35 anos e as mulheres por 30 anos. Para requerer a aposentadoria proporcional, é preciso ter idade e tempo de contribuição mínimos. Homens a partir dos 53 anos de idade e 30 de contribuição, e mulheres a partir dos 48 anos e 25 anos de contribuição. Quem trabalhou em condições prejudiciais à saúde ou à integridade física tem direito à aposentadoria especial. Para receber o benefício, é preciso comprovar tempo de trabalho e exposição a agentes prejudiciais à saúde entre 15 e 25 anos. Para essa aposentadoria, é necessário comprovação do tipo de trabalho por meio de formulário do Perfil Proficiográfico Previdenciário. O documento é preenchido com base no laudo técnico de condições ambientais de trabalho, expedido por médico do trabalho ou engenheiro de segurança. O contribuinte que adquirir uma doença ou sofrer acidente e ficar sem condições de trabalhar, atestado por médico da Previdência Social,
se enquadra na modalidade de aposentadoria por invalidez. Para obter esse benefício, o contribuinte deve ser filiado à Previdência antes de adquirir a doença e precisa realizar consultas a cada 2 anos com médico do INSS. No caso de doença, o trabalhador precisa ter tempo mínimo de contribuição de 12 meses. Para acidente, não há exigência. Também é possível se aposentar por idade. A idade mínima é de 65 anos para homens e 60 para mulheres. Trabalhadores rurais podem pedir benefício antes, homens com 60 e mulheres com 55. Para ter esse direito, é preciso ter contribuído com a Previdência durante 15 anos. Tem direito à aposentadoria todos os trabalhadores que são empregados com carteira assinada efetivos ou temporários, nomeados para serviços públicos, empregados domésticos, contratados por sindicatos, mas que prestam serviços a empresas, contribuintes individuais que prestam serviços a empresas, trabalhadores rurais e pessoas com mais de 16 anos que não têm renda própria, mas que contribuem com a Previdência. Para dar entrada ao benefício, o segurado deve ir a uma agência do INSS. O agendamento pode ser feito pelo telefone ou site. É o Brasil cuidando dos brasileiros. Bem, agora que você já está familiarizado com a Previdência, vamos acompanhar uma matéria feita pela TV Senado. Eles trazem informações sobre o projeto de reforma da Previdência encaminhado pelo governo Temer e também vão ouvir alguns parlamentares, uns se colocando favoráveis e outros se colocando contrários ao projeto. No ano passado, segundo o governo, o déficit da Previdência foi de 86 bilhões de reais. A previsão oficial é que este ano o rombo vai passar dos 150 bilhões e em 2017 vai ser de mais de 180 bilhões de reais. Além disso, a população está envelhecendo. Enquanto em 2015 havia mais de 8 trabalhadores na ativa para cada aposentado, a estimativa é que em 2060 a proporção diminua para pouco mais de 2 pessoas trabalhando por cada aposentado. Para evitar que a Previdência quebre, o governo propõe mudar a Constituição com urgência. A base de apoio no Senado concorda com a mudança, mas os senadores contrários à proposta consideram que ela retira direitos dos trabalhadores. Reforma polêmica, né, e necessária. Eu creio que o debate está só começando. Muitas alterações serão sugeridas. Mais um pacote de maldades, que é essa proposta de reforma da Previdência, pelo quanto ela fere frontalmente os direitos dos trabalhadores e trabalhadoras. Os quase 30 milhões de brasileiros que já estão aposentados e todos que já completaram as condições atuais para se aposentarem não serão afetados. Para os homens a partir de 50 anos e as mulheres a partir de 45, existe uma regra de transição. Eles terão que cumprir 50% a mais do prazo que ainda falta para pedir aposentadoria. Por exemplo, se de acordo com a legislação atual faltarem 2 anos para a pessoa se aposentar, ela terá que trabalhar 3 anos. Uma mulher que começou a trabalhar com 20 anos, depois de 30 anos de contribuição, com 50 ela se aposentava. Vai ter que trabalhar 15 anos a mais. O momento chegou, ou você aplica a medicação dolorida, complexa, no paciente, ou ele morre. A idade mínima para a aposentadoria passa a ser 65 anos, tanto para homens como para mulheres, que tiverem contribuído para a Previdência por pelo menos 25 anos. O benefício vai ser calculado desta forma: 51% do salário e mais 1 ponto percentual por ano de contribuição. Isso significa que uma pessoa com 65 anos de idade e 25 anos de contribuição vai receber 76% da média dos salários. Se forem 26 anos de contribuição, recebe 77%. 27 anos, 78%. Cada ano de contribuição aumenta o benefício em 1%.
Para receber 100% a aposentadoria integral, são necessários 49 anos de contribuição. Me diga um país do mundo que você tem que contribuir 50 anos para se aposentar. Não existe. Então é tão absurdo que cai, não digo no ridículo, mas não tem bom senso. A conta não fecha. São duas soluções possíveis. Ou aumenta a contribuição, o que já se torna muito difícil hoje, porque a contribuição já é bastante alta, ou então você restringe o acesso aos benefícios, especialmente quanto à idade de aposentadoria. A pensão por morte, que hoje é integral, será reduzida para 50%, com mais 10% por dependente. Com isso, a pensão pode ser menos de um salário mínimo. Não será possível acumular a pensão com uma aposentadoria. O beneficiado terá que optar por uma das duas. Eu acho que também é uma medida draconiana, acho que é uma medida que vai prejudicar as viúvas mais pobres, não é? E, portanto, eu não vejo como isso passe dessa maneira. Pode ser uma medida que não seja popular, que tem uma certa impopularidade, mas que a gente tem que esquecer essa questão de popularidade e ver o que é bom para o país. Os trabalhadores rurais que hoje não contribuem também terão que pagar. O trabalhador rural vai ter que contribuir. Correto? Correto, tem que contribuir. Para você ter um benefício, você tem que ter a contrapartida sua. Demonstra um desconhecimento profundo do que é a vida do trabalhador rural no Brasil. Um trabalhador rural que chegue aos 65 anos de idade, ele não tem mais força para trabalhar. No programa Fórum do Trabalhador de hoje, estamos trazendo materiais sobre a reforma da Previdência. E fica sempre aquela pergunta: o caixa está quebrado ou não? Há déficit ou não há? A chamada DRU, a desvinculação de receitas da União, pode ser uma resposta para esse alegado prejuízo que o cofre público da Previdência sofre. E agora nós vamos acompanhar um vídeo feito pela Rede Brasil que esclarece um pouquinho qual o fundamento que o governo utiliza para dizer que há déficit na Previdência. A Previdência Social ou Pública faz parte do Sistema de Seguridade Social, que possui outras duas áreas, a saúde pública e a assistência social. Essas áreas recebem receitas das contribuições sociais, chamadas receitas vinculadas, porque só podem ser gastas nessas áreas. As receitas vinculadas podem ser da contribuição previdenciária recolhida de empregados, empregadores e trabalhadores autônomos, ou ainda da COFINS, do PIS/PASEP, entre outras. Em 2015, o total dessas receitas chegou a 675 bilhões de reais. Já o total dos gastos feitos nessas áreas chegou a quase 659 bilhões de reais. Subtraindo o total das receitas pelo total dos gastos, houve um superávit de 16 bilhões de reais. Isso significa que o sistema de seguridade social é superavitário. No entanto, o cálculo oficial do governo considera apenas a receita arrecadada sobre a folha de salários, que foi de 350 bilhões de reais, e subtrai as despesas com os benefícios previdenciários, que alcançou 436 bilhões de reais. Com isso, o governo apurou um déficit em 2015, mas na verdade, isso não tem respaldo legal nem constitucional. O superávit da Seguridade Social crescia até 2012. Com a recessão econômica, o sistema passou a arrecadar menos e o governo fez desonerações tributárias ou renúncias de arrecadação. Somente em 2015, o governo renunciou a 283 bilhões de reais, sendo que 50% eram de receitas da Seguridade. Assim, o superávit foi caindo até chegar a 16 bilhões de reais, mas ainda é um sistema superavitário. Portanto, não faz sentido que seja proposta uma reforma da Previdência para ajustar os gastos de uma receita que foi desconstruída em função de renúncias tributárias. Também não faz sentido quando o governo pratica a desvinculação das receitas da União, quando se apropria de até 30% de todas as receitas da Seguridade Social para outros gastos. O fundamental é recuperar as receitas e eliminar as desvinculações para proporcionar um sistema de saúde público universal e dar aos aposentados e pensionistas uma renda digna.
Bom, você já percebeu que tem muita polêmica, agora nós vamos ouvir o vice-presidente da Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil. Aliás, essa entidade, a ANFIP, tem um trabalho muito interessante sobre a reforma da Previdência, até elaborou uma cartilha e preste muita atenção nessa entrevista que ela é esclarecedora. O governo fala em déficit da Previdência Social porque é aquilo que nós dissemos, a Emenda Constitucional 20, ao vincular a contribuição incidente sobre a folha para pagamento de benefício previdenciário, o governo então passa a trabalhar com esse dado único como fonte de receita da Previdência. E isso não pode ser verdade. A população precisa de ficar, os meios de comunicação precisam de ajudar a orientar a população nesse sentido. Porque quando você tem única e exclusivamente uma contribuição incidente sobre a folha, tá? Ela não é a única fonte de receita hoje da Previdência Social, porque está inserida no contexto de seguridade. Dessa forma, não há que se falar em déficit da Previdência Social enquanto existir recurso na Seguridade Social. Enquanto o governo estiver utilizando até como desvinculação de receita da União 20% dos recursos da Seguridade Social, menos a folha, ou seja, contribuição incidente sobre faturamento, lucro e importação, enquanto o governo estiver utilizando 20% desses recursos e a Seguridade Social ainda for superavitária, você não pode falar em déficit da Previdência, porque a Previdência hoje inserida no contexto de seguridade não se financia somente com contribuição incidente sobre a folha. Enquanto a União arrecadou 349,5 bilhões, isso só Previdência. O pagamento total de benefícios previdenciários chegou a 394 bilhões. Veja, 349 de receita e 394 de despesa. É lógico que, considerando só a contribuição sobre a folha, você teria aí um déficit. Mas as despesas totais de Seguridade Social, enquanto a receita foi 686 bilhões, as despesas somaram 632 bilhões. Portanto, a Seguridade Social é superavitária. E neste momento, então, nós tivemos de receita 686, menos despesa 632, nós tivemos um resultado de Seguridade Social de 53,9 bilhões. Todas as despesas de Seguridade Social, Previdência, Saúde e Assistência, e todas as receitas da Seguridade Social, contribuição sobre folha, faturamento, lucro, importação e concurso de prognósticos, 632. Então, este é o resultado da Seguridade Social positivo de 53,9 bilhões. E na desvinculação dessas receitas da Seguridade Social, no exercício de 2012, foram desvinculados 58 bilhões, em 2013, 63 bilhões e em 2014, 63,4 e em 2014, 63,2 bilhões. Esses recursos, na verdade, eles deveriam estar indo para, em vez de o governo desvincular esses recursos e gastar a bel prazer, esses recursos deveriam sim estar sendo transformados em fundo, de acordo com o artigo 250 da Constituição, que é o fundo do regime geral de previdência social. Aí sim, capitalizando esse recurso, porque os recursos da Seguridade Social são carimbados. Na verdade, em vez de desvinculação, que vence agora,
e que o governo está querendo prorrogar até 2023, me parece, ou 2024, e além de ser 20%, alterar para 30%, de acordo com a proposta de emenda constitucional número 87 de 2015, esses recursos todos de desvinculação, eles deveriam estar sendo, ou seja, a sobra da Seguridade Social deveria estar sendo capitalizada através de uma constituição, ou seja, deveria estar sendo constituído fundo com esse recurso, fundo capitalizado, de forma que a União tivesse, o Estado brasileiro tivesse sempre recurso para o financiamento da própria Seguridade Social e especificamente da Previdência. Portanto, precisa de seriedade das informações, precisa de políticas de longo prazo, de geração de fundos, conforme diz o legislador constituinte de 1988, tá, da emenda 20. Olha, crie-se fundos, esses fundos que serão utilizados para o pagamento de benefícios benefícios do regime geral, quando as receitas, não só previdenciárias, as receitas previdenciárias, mais as receitas da Seguridade Social não forem suficientes para o pagamento de benefício. Bem, a Federação Nacional de Sindicatos de Trabalhadores em Saúde, Trabalho, Previdência e Assistência Social também está em campanha contra a reforma da Previdência. Elaboraram um vídeo muito interessante e você acompanha comigo aqui no Fórum do Trabalhador. Os últimos governos tentaram pôr as mãos na nossa aposentadoria. Agora, querem aprovar uma reforma que aumenta para 65 anos a idade mínima para a aposentadoria de todos os trabalhadores. Para tentar justificar esse grande retrocesso, divulgam uma série de mentiras. Dizem que a Previdência dá prejuízo e que a reforma seria necessária para garantir a aposentadoria das próximas gerações. Você já ouviu tudo isso, não é? Veja agora quais são as mentiras por trás dessa história. O governo esconde que mais da metade desse rombo é causado por benefícios concedidos às empresas. Bilhões em contribuições previdenciárias deixam de ser pagos todos os anos por causa das políticas de incentivo. A segunda grande mentira é incluir apenas as contribuições dos trabalhadores e das empresas nas contas da Previdência Social. Na verdade, Previdência, Assistência Social e Saúde fazem parte da Seguridade Social. Esse sistema conta com diversas fontes de financiamento previstas no artigo 195 da Constituição Federal. Além das contribuições de trabalhadores e empresários, o governo também é responsável por repassar as contribuições sociais. O suposto rombo divulgado pelo governo se transforma em superávit quando somamos todas as fontes de financiamento. O problema é que o governo descumpre a Constituição desde os anos 90. Receitas que deveriam ser destinadas à Seguridade Social são desviadas para o pagamento da dívida pública, com mecanismos como a desvinculação de receitas da União. Querem tirar direitos de milhões de trabalhadores para continuar alimentando uma dívida questionável, que enriquece apenas alguns empresários, banqueiros e investidores. Não dá para aceitar uma proposta baseada em mentiras. Compartilhe esse vídeo e ajude a desmascarar a farsa do rombo. Diga não à retirada de direitos. Bem, você teve a oportunidade de, através de alguns vídeos, conhecer mais sobre o projeto de reforma da Previdência. Mais uma vez eu destaco, o governo federal, é claro, defende o seu posicionamento, alega que existe um rombo no caixa da Previdência e você percebeu pelos depoimentos, pelas ilustrações, pelas matérias, que tanto o movimento sindical quanto os profissionais do direito estão frontalmente contrários a esta reforma. Se for necessário fazer uma reforma, ela deve ser amplamente debatida com a sociedade. Então você empresário, você trabalhador, você trabalhadora, devem participar dos debates, das discussões, porque a reforma na Previdência acaba atingindo milhões e milhões de brasileiros. O Fórum colabora para esse debate. Nos próximos programas vamos continuar trazendo pessoas especialistas para falar sobre o tema e você fique antenado
ligado no nosso programa. Por falar em antenado, não se esqueça que de segunda a sexta nós estamos na Rádio 79, AM 590, com o nosso programa Fórum do Trabalhador. O programa começa às 7 horas e 45 minutos. Também você pode acompanhar pela internet, www.radio79.com.br. Aqui na TV nós continuamos toda quarta às 20 horas e todo sábado às 14 horas. Quero agradecer o carinho da sua audiência. Trabalhador, trabalhadora, não se esqueça. Você tem direitos. Consulte sempre o advogado da sua confiança. Consulte a sua representação sindical. Eles devem estar prontos para defendê-lo. Até o nosso próximo programa. Terminou o carnaval, próximo programa eu faço lá direto do estúdio. Grande abraço.